Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender esse grande mistério. Por que que um navio que é tão grande, tão pesado, leva carga, levam pessoas e mesmo assim ele consegue flutuar quando está na água? Então veja só, a gente está estudando sobre as propriedades da matéria. Existem as propriedades gerais, tá? E existem as propriedades específicas. A propriedade que explica esse fato do navio se chama densidade. Gente, densidade nada mais é do que você pegar a massa e dividir pelo volume. Então, relação significa divisão. Então, é a relação entre a massa e o volume, tá bom? E o volume. Densidade é uma propriedade específica da matéria. Ó, cada um tem o seu, tá certo? Muito utilizada para verificar se um corpo afunda ou se ele flutua se eu colocá-lo na água, por exemplo. Tá bom? Então veja bem, o navio pode ser grande como for, pode ser enorme, mas se a densidade do navio for menor do que a densidade da água, aí ele vai flutuar, tá bom? Então ele vai flutuar. Como se calcula a densidade? Gente, densidade é você pegar a massa e dividir pelo volume, como o próprio conceito já disse pra gente. Então a gente tem essa fórmula aqui, ó. Pega a massa e divide pelo volume. Não importa a unidade de medida. Agora, existem as unidades de medidas padrões, tá? Mas se você pegar a massa em qualquer unidade e dividir pelo volume em qualquer unidade, você vai ter a densidade. Tranquilo? Então, a condição para que um navio, um corpo flutue na água, por exemplo, é que a densidade do corpo tem que ser menor do que a densidade da água. E como isso é possível lá no navio? Porque a gente tem mania de falar em peso. Então, não é peso. Peso é utilizado pelos físicos. A gente utiliza a densidade para explicar este fato. Então, ó, o segredo está na própria fórmula aqui. Então, o que é que a gente faz lá no navio? O engenheiro, quando constrói o navio, ele já pensa, ó, na capacidade máxima da massa, tá? Quando você pega um número e divide por outro, ó, quanto maior for o volume, o número do denominador aqui, menor vai ser o resultado dessa divisão. Então, ó, volume e densidade são inversamente proporcionais, enquanto que massa e densidade são diretamente proporcionais. Então, como assim? Se você aumentar a massa, você vai aumentar a densidade, tá bom? Se você multiplicar a massa por 2, você vai multiplicar a densidade por 2. Agora, com relação à densidade e o volume, se o volume diminuir, a densidade vai aumentar, tá bom? Se o volume aumentar, a densidade vai diminuir. O que acontece com um acontece o contrário com o outro. Aí no lance do navio, o que é que tem lá? Pode ser grande como for, uma massa enorme, um peso grande, vamos dizer assim, né, para você entender melhor. Mas se o volume dele for maior do que a massa dele, aí a densidade vai dar um número bem pequeno. Então, para alguém flutuar na água, né, para algum corpo flutuar na água, é necessário que a densidade do corpo seja menor do que a densidade da água. Então, se a sua intenção é flutuar na água, essa é a condição. Se a sua intenção é flutuar no ar, é a mesma coisa. Então, a densidade do corpo tem que ser menor do que a densidade do ar. Se for igual, também acontece a mesma coisa, tá? Menor ou igual vai flutuar. Tranquilo? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona em um exemplo. Olha lá. Qual a densidade? Então, a gente vai achar a densidade de um corpo que apresenta massa, 220 gramas, e volume igual a 50 centímetros cúbicos. Então, a densidade, a gente vai achar a massa do corpo, que é um mzinho na fórmula, 220 gramas, e o volume é 50 centímetros cúbicos. Tranquilo? Então, é só a gente pegar a massa, a fórmula, né? Aliás, pega a massa e divide pelo volume. Simples assim. Então, densidade vai ser 220 sobre 50. Aí você é esperto, né? Corta logo esses zerinhos aqui, ó. Corta os zerinhos e a gente vai dividir. 22 dividido por
5. Então, 22,5 vai dar 4, né? 4 vezes 5, 20, falta 2 para chegar em 22. 2 é pequeno, vírgula aqui, 0 aqui, vai dar 4 de novo. Aí fechou. 4,4. Então, a densidade é igual a 4,4. E qual a unidade de medida? Aqui em cima, não é? É grama. Aqui, ó, 220 gramas. É porque eu não coloquei para não atrapalhar muito aqui a visão. Grama. Essa barrinha daqui, a gente vai escrever ela assim, deitadinha. Por. E aqui embaixo, o volume é centímetro cúbico. Aí é por isso que a gente fala 4,4 gramas por centímetro cúbico. Esse corpo daqui, se eu colocar na água, ele vai afundar. Porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Esse número daqui é bem maior do que a densidade da água. Tranquilo? Vamos fazer outro exemplo? O exemplo 2. Qual a massa? Então vamos achar a massa para um corpo que apresenta 3,8 gramas por centímetro cúbico. Opa! Grama por centímetro cúbico está falando de quê? De densidade, que é a unidade de medida, né? Massa sobre volume. 3,8 gramas por centímetro cúbico. E o volume do corpo é 400 centímetros cúbicos. Atenção, quando você for achar a massa ou for achar o volume, precisa olhar se as unidades de medidas estão coerentes. Então veja só, o volume está em centímetro cúbico, aqui também está em centímetro cúbico, tá vendo? Então está pronto para a gente jogar na fórmula e correr para o abraço. Olha lá, densidade é a massa dividido pelo volume. Gente, usa a mesma fórmula, tá? Não precisa estar decorando a fórmula da massa, a fórmula do volume. Aprende só a fórmula da densidade que é tranquilo. Então vamos lá, densidade é quanto? 3,8. Olha lá, 3,8. A massa você vai achar e o volume é 400. Aqui embaixo a gente tem 1, então a gente vai fazer mesmo pelos extremos, né? Assim, M1 vezes 1, M vezes 1 dá M, né? 3,8 vezes 400. Aqui não tem dois zeros? Então essa vírgula daqui vai andar para a direita duas vezes. Então o número vai ficar 380. Tranquilo? Ela estava aqui, ó. 1, 2, tá bom? Agora a gente multiplica por 4, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 4, 12. Com 3, 15. Então a massa é 1.520 gramas. Tranquilo? Agora vamos fazer outro exemplo. O exemplo 3. Olha lá. Determine o volume. Ó. Vamos achar o volume agora. Ocupado por um objeto cuja massa... Quanto é a massa do objeto? 345 miligramas. E pode miligramas? Pode. Qualquer unidade de massa. E a densidade do objeto é 5 miligramas por decímetro cúbico. Opa! Se a gente vai achar a massa ou volume, precisa olhar as unidades de medida se estão se encaixando. Ó, a massa está em quê? Miligrama. Aqui também está em miligrama, ó. Tá vendo aí? Então, vamos embora para a fórmula. Tá tudo certinho. Densidade é a massa dividido pelo volume. Quanto é a densidade? 5. A massa, 345. E o volume, vai achar. Tranquilo? Aqui embaixo é 1 e a gente faz mesmo pelos extremos. 5V é igual a 345. V é igual a 345 dividido por 5. Agora é só dividir. Vamos lá. 345 dividido por 5. 34 por 5 dá 6, né? É o número mais próximo. 6 vezes 5, 30. Para 34 falta 4. Desce o 5. 6 vezes 9, 45. Então o volume é igual a 69. Qual a unidade de medida? Decímetro cúbico. Tranquilo? Viu aí que é fácil? Obrigado pela atenção dispensada.